Olá, seja bem-vindo ao teu canal de contabilidade Moss Accounting. E hoje vamos dar continuidade ao estudo sumário das contas. E para tal, hoje vamos falar da classe 3, concretamente 3.2 ativos tangíveis. Sabemos nós que os ativos tangíveis são todos aqueles bens que a empresa usa, seja para a produção, para o fornecimento de bens e serviços, ou ainda para qualquer atividade administrativa ou comercial. Entretanto, esses bens tangíveis possuem vida útil limitada. Então, no decorrer da vida útil, nós precisamos registrar na contabilidade a amortização ou a depreciação desses bens, isto é, a perda que esses bens vão sofrendo no decorrer da sua vida útil. Essas amortizações podem ser feitas por vários métodos, mas destacamos aqui para si hoje 3 métodos, que é o método de cotas constantes, em que consiste em amortizar o mesmo valor em todos os períodos. Mas também temos o método de desgaste funcional e também o método das cotas decrescentes ou degressivas. Mas um outro aspecto importante de trazer para si é que existe aquilo que chamamos de valor residual, que é aquele valor que depois de todas as amortizações, o fabricante estipula que o bem continuará a ter. Ou seja, podemos ter uma viatura e esta viatura nós vamos usando na nossa empresa, findo a vida útil, a carcaça da viatura continua tendo um determinado valor que pode ser comercializado. A este valor é designado valor residual. Porém, para melhor compreensão destes todos os aspectos que cá trouxe, elaboramos um exercício para facilitar a sua compreensão. O exemplo que nós trazemos para si é da aquisição de um equipamento para a nossa fábrica que custou o valor de 800 mil meticais e possui um valor residual de 150 mil e uma vida útil estimada de 5 anos. E pretendemos resolver este exercício. Em primeiro lugar, pedem-nos para registrar a aquisição deste bem e, de seguida, a amortização pelo método de cotas constantes. Então, para a aquisição é muito simples. É só fazer o lançamento normal da aquisição de um ativo tangível, em que vamos debitar a conta 3.2. Não nos dão nenhuma informação sobre o IVA, então podemos não colocar o IVA e vamos creditar o meio de pagamento que nós usamos. Não nos especificam no exercício, mas podemos assumir que foi pago por uma transferência bancária e vamos creditar a conta bancos. Indo ao que nos interessa, vamos começar a resolver a parte que diz respeito à amortização. Para o método de cotas constantes, nos é solicitado primeiramente que nós extraiamos os dados do exercício. Primeiro, o valor da aquisição corresponde a 800 mil meticais, registramos aí. O valor residual, 150 mil meticais e a vida útil estimada do bem, 5. E de seguida, temos que calcular a cota de amortização, que é o valor que vamos amortizar em cada período durante a vida útil do bem. Como eu disse anteriormente, esse valor sendo constante, sendo o mesmo em todos os períodos, só vamos precisar calcular uma única vez. Então, a cota de amortização é encontrada pela seguinte fórmula: valor de aquisição menos o valor residual sobre a vida útil. Porém, importa frisar ainda que esta fórmula pode sofrer uma alteração quando, ao invés da vida útil, nós temos a taxa de amortização. Quando temos a taxa de amortização, passamos a ter a fórmula da seguinte forma: valor de aquisição menos valor residual vezes a taxa de amortização. Então, nesse caso, como nos dão a vida útil pelo número de anos, então vamos optar pela primeira fórmula que eu cá trouxe. Então, vamos ter no numerador o 800 mil menos o 150 mil, que é o valor residual. Tudo isso vamos dividir por 5, que é o valor da vida útil do bem. E, fazendo todos esses cálculos, vamos ter por fim o valor de 130 mil meticais, que é a nossa cota de amortização. Ou seja, o valor que vamos amortizar em todos os períodos que vamos usar o bem durante a sua vida útil. E logo de seguida, vamos construir o quadro de amortização.
Então, o quadro de amortização vai ser constituído por 5 colunas. A primeira coluna, vamos colocar o ano. A segunda coluna, vamos colocar o valor da aquisição. Depois, a cota de amortização. E de seguida, a amortização acumulada. E, por fim, o valor contabilístico. Então, sendo que o nosso bem tem 5 anos de vida útil, então a nossa coluna vai ter 7 linhas. As 2 primeiras linhas, primeiro é dos itens que vamos colocar para nos facilitar a descrição, e a segunda é do ano 0. E no ano 0, nós vamos preencher primeiro o valor da aquisição, porque no primeiro ano, no momento da aquisição, ainda não há nenhuma amortização. Então, colocamos 800 mil, que por coincidência vai ser igual ao valor contabilístico, porque ainda não sofreu nenhuma amortização. E de seguida, no primeiro ano, nós vamos ter o valor da aquisição, ainda é o mesmo e será o mesmo para todos os outros anos, 800 mil, e a cota da amortização logo a seguir, 130 mil, que também será a mesma para todos os anos. A amortização acumulada consiste na acumulação que nós vamos fazendo das amortizações que o bem sofre em cada período. E primeiro ano, sendo a primeira amortização, então só teremos 130 mil para a amortização acumulada. E o valor contabilístico, por sua vez, vai ser o valor que o bem tem depois de deduzida a amortização acumulada. Ou seja, vamos pegar o valor da aquisição e subtrairmos o valor da amortização acumulada. No caso, vai ser 800 mil menos 130 mil, que vai nos dar o valor de 670 mil. No segundo ano, como eu disse, o valor da aquisição é o mesmo, 800 mil, cota de amortização também é a mesma, 130 mil, e a amortização acumulada já passa a ser 260. Por quê? Porque temos os 130 mil que amortizou no primeiro ano, mas também temos o valor da amortização deste ano, que também é 130 mil, e acumulando esses dois valores, passamos a ter o valor de 260 mil meticais, que vai nos corresponder a um valor contabilístico também de 540 mil, porque vamos pegar o valor da aquisição e subtraímos a amortização acumulada, mas já no segundo ano. Continuamos com esse processo, terceiro ano, idem, a amortização acumulada passa a ser de 390 e o valor contabilístico vai ser 800 mil menos os 390 mil e vai nos dar 410 mil. Fazendo esse todo o processo até ao quinto ano, que é o último ano da vida útil do bem, passamos a ter um valor contabilístico para o quinto ano de 150 mil. Curioso, por que 150 mil? Lembra no início que nós dissemos que o valor residual é o valor que o bem teria no fim da sua vida útil? Então, neste caso, sendo o nosso valor residual de 150 mil estipulado pelo fabricante, depois de proceder a todas as amortizações, passamos a ter o valor de 150 mil meticais. Então, espero que tenha percebido o preenchimento do quadro de amortização. Vamos agora proceder com a contabilização desse fato. Então, periodicamente, no exercício contabilístico, nós vamos ter que registrar a cota anual de amortização e podemos fazer isso por dois métodos. Tem o método direto e o método indireto. Qual seria a diferença entre os dois? O método direto consiste em contabilizar a depreciação ou a amortização do bem diretamente na conta em que o bem está lá registrado. Ou seja, iríamos para a conta 32, que é a conta dos ativos tangíveis, e procuraríamos a subconta para abater a amortização em todos os anos. Por esta via, no primeiro ano nós debitaríamos a conta 65, amortizações do período, 651, ativos tangíveis, em contrapartida da conta 32, ativos tangíveis, na subconta 32, a subconta do equipamento, podemos assumir que é um equipamento básico, 322, equipamento básico. Assim, em cada ano, o valor que nós iríamos encontrar nessa conta seria o valor contabilístico, porque íamos sempre, em todos os anos, deduzir a cota de amortização. Mas, por outro lado, tem o método indireto, este que é o método mais aconselhável, em que, ao invés de deduzir diretamente na conta do ativo, nós usamos uma outra conta designada por amortizações acumuladas. E é nesta conta que nós vamos periodicamente acumular todas as amortizações
e no final da vida útil ou quando quisermos abater é que iremos transferir isso para a própria conta do bem. Por este método nós teríamos a conta 65, amortizações de período a debitar, e em contrapartida a conta 38, amortizações acumuladas e o valor de 130 mil meticais. Muito bem, espero que a aula tenha sido útil, espero que tenha percebido e fique ligado ao canal para saber como proceder com a amortização por via dos outros métodos. Tchau, tchau e até a próxima. Não esqueça de se inscrever e partilhar os conteúdos do nosso canal.